Bem-vindo ao canal de leitura da Inês. Aqui você encontra leituras narradas de grandes obras da literatura clássica, ideais para relaxar, refletir e adormecer. Inscreva-se e transforme a leitura em um ritual. As Mil e Uma Noites. A história de Ghanem, filho de Abu Airu, escravo do amor. Senhor, disse Sherazade ao sultão da Índia, havia antigamente em Damasco um mercador que pelo seu zelo e pelo seu trabalho acumulara grandes bens, vivendo dignamente. Abu Airu era seu nome, e tinha um filho e uma filha. O filho a princípio foi conhecido por Ghanem, mais tarde, porém, passou a ser chamado escravo do amor. Muito famoso, o seu espírito, já por natureza excelente, fora aprimorado por ótimos mestres que seu pai tivera o cuidado de lhe proporcionar. A filha, conhecida por força dos corações, era tão bela que os que a viam não podiam deixar de amá-la. Abu Airu um dia morreu, deixando uma imensa riqueza. A menor parte era constituída por 100 cargas de brocado e outras fazendas de seda, depositadas nas suas lojas. As cargas estavam prontas e sobre cada fardo se lia, em grandes letras, para Bagdá. Naquele tempo reinava em Damasco, capital da Síria, Maomé, filho de Solimão, cognominado Zineb. Harun al-Rashid, seu parente, que reinava em Bagdá, dera-lhe esse reino como tributário. Pouco tempo depois da morte de Abu Airu, conversava Ghanem com sua mãe sobre os negócios da casa e a respeito das mercadorias que se achavam nas lojas, perguntou o que significavam as palavras escritas sobre cada fardo. Meu filho, respondeu-lhe a mãe, vosso pai viajava tanto a uma província como a outra e costumava, antes da partida, escrever sobre cada fardo o nome da cidade para a qual tencionava ir. Pusera todas as coisas em ordem para a viagem a Bagdá e estava pronto para partir quando a morte não teve forças para acabar. A saudade do marido não lhe permitiu continuar e ela pôs-se a chorar. Ghanem não pôde ver sua mãe aflita sem entristecer-se também. Ficaram alguns momentos sem falar, mas finalmente Ghanem refez-se. E quando viu sua mãe em estado de poder ouvi-lo, tomou a palavra. Uma vez que meu pai destinou estas mercadorias a Bagdá, vou preparar-me para essa viagem. Acredito até que seja bom apressar a minha partida, pois tenho medo que estas mercadorias se estraguem ou que percamos a ocasião de vendê-las vantajosamente. A viúva de Abu Airu, que amava seu filho eternamente, alarmou-se com aquela decisão. Meu filho, respondeu-lhe, só posso vos elogiar por quererdes imitar vosso pai, mas lembrai-vos de que sois ainda muito jovem, sem experiência e de maneira nenhuma acostumado à fadiga das viagens. Ademais, quereis abandonar-me e acrescentar nova dor a que já me acabrunha? Não será melhor vender essas mercadorias aos mercadores de Damasco e contentar-nos apenas com um lucro razoável? Foi-lhe inútil querer combater com boas razões o plano de Ghanem. Ele não cedeu. A vontade de viajar e aperfeiçoar o espírito por um conhecimento do mundo impeliu-o a partir tanto que o irritaram os pedidos, as preces e até as lágrimas de sua mãe. No mercado de escravos, comprou um dos mais fortes, alugou 100 camelos e, depois de abastecer-se de todas as coisas necessárias,
pôs-se a caminho com 5 ou 6 mil mercadores de Damasco que iam negociar em Bagdá. Esses mercadores, seguidos de todos os seus escravos e acompanhados de outros viajantes, compunham uma caravana tão grande que não eram de temer os beduínos, isto é, os árabes que não têm outra profissão senão a de lutar, atacar e roubar as caravanas quando não são bastante fortes para repelir os seus ataques. Só tiveram, pois, de enfrentar as fadigas habituais de uma longa jornada, do que se esqueceram facilmente diante de Bagdá, onde chegaram felizmente. Iam apear-se no Khan mais magnífico e melhor frequentado da cidade. Mas Ghanem, que queria ser hospedado confortável e separadamente, contentou-se em deixar ali as suas mercadorias numa loja para que estivessem seguras e alugou nas vizinhanças uma bela casa ricamente mobiliada com um jardim muito agradável, semeado de lindas fontes e bosques. Alguns dias depois de o jovem mercador ter se estabelecido nessa casa, já completamente refeito da fadiga da viagem, vestiu-se bem e foi à praça pública, onde se reuniam os mercadores para vender ou comprar mercadorias, seguido de um escravo que carregava um pacote de algumas peças de fazenda e materiais finos. Os mercadores acolheram Ghanem com simpatia e o seu chefe, a quem ele se dirigiu primeiro, comprou o pacote pelo preço marcado em cada peça de fazenda. Ghanem teve tanta sorte que vendeu toda a mercadoria. Não lhe restava mais que um fardo, que mandara tirar da loja e levar para a sua casa, quando um dia foi à praça pública, onde encontrou todas as lojas fechadas. Parecendo-lhe estranho, perguntou a causa e foi informado de que um dos primeiros mercadores, que não lhe era conhecido, morrera e que todos os seus companheiros, conforme o costume, tinham ido ao seu enterro. Ghanem, informado da mesquita onde devia realizar-se a prece, mandou de volta o escravo com as mercadorias e dirigiu-se à mesquita, onde chegou quando a prece, que se realizava numa sala coberta de cetim preto, ainda não estava terminada. Os parentes, os mercadores e Ghanem acompanharam o corpo até o sepulcro, que se achava fora da cidade, bem longe. Era uma construção de pedra, em forma de redoma, destinada a receber os corpos de toda a família do falecido. Sendo pequeno, instalaram-se tendas ao redor para que todos ficassem protegidos durante a cerimônia. Aberto o túmulo e colocado o corpo, fecharam-no novamente. Em seguida, o imã e os outros ministros da mesquita sentaram-se sobre um tapete embaixo da tenda principal e recitaram o resto das preces. Leram também capítulos do Alcorão prescritos para os enterros. Parentes e mercadores, a exemplo dos ministros, sentaram-se ao redor atrás deles. Já era quase noite quando tudo terminou. Ghanem, que não tinha esperado cerimônia tão longa, começou a se inquietar, e a sua inquietude aumentou quando viu que se servia uma refeição em memória do defunto, conforme o uso de Bagdá. Disseram-lhe até que as tendas não tinham sido feitas apenas contra os rigores do sol, mas também contra a neblina, visto que se voltaria à cidade apenas no dia seguinte. Essas palavras alarmaram Ghanem. Sou estrangeiro, pensou, e passo por mercador rico. Os ladrões podem se aproveitar da minha ausência e roubar a minha casa. Até os meus escravos serão tentados por tão bela ocasião.
Se fugirem com meu ouro recebido pelas mercadorias, ainda irei encontrá-los. Muito ocupado com esses pensamentos, comeu alguma coisa depressa e deixou a companhia sem que os outros percebessem. Apressou o passo para chegar mais depressa, mas como acontece frequentemente, quanto mais pressa se tem, tanto menos se avança. Tomou um caminho pelo outro e perdeu-se na escuridão, de modo que já era quase meia-noite, quando chegou à porta da cidade. Por cúmulo de má sorte, achou-a fechada. Esse contratempo causou-lhe novo aborrecimento e foi forçado a procurar um abrigo onde pudesse passar o resto da noite e esperar que a porta se abrisse. Entretanto, um grande cemitério, que se estendia atrás da cidade, avançou até os muros bastante altos que cercavam um pequeno campo que constituía o cemitério particular de uma família, e onde havia uma palmeira. Viam-se ainda numerosos cemitérios particulares, nos quais não se tinha o cuidado de fechar as portas. Assim, Ganem, notando que estava aberto aquele em que se erguia a palmeira, entrou e, fechando a porta, deitou-se sobre a relva, esforçando-se para adormecer, mas a inquietude por se ver fora de casa o impediu. Levantou-se e, depois de ter passado e repassado algumas vezes diante da porta, abriu-a. Imediatamente notou uma luz distante que parecia vir na sua direção. Aquilo deu-lhe medo, empurrou a porta e trepou prontamente na palmeira, que lhe pareceu o abrigo mais seguro. Mal se instalou, com o auxílio da luz que o tinha espantado, viu entrar no cemitério 3 homens, que reconheceu como escravos por suas vestes. Um deles caminhava na frente com uma lanterna e os outros 2 o seguiam carregando um cofre com 5 ou 6 pés de comprimento. Parando, puseram-no no chão e um dos 3 disse aos 2 compadres: Irmãos, deixemos aqui este cofre e retomemos o caminho para a cidade. Não, não, respondeu o outro. Não é assim que se devem executar as ordens que a nossa ama nos dá. Poderemos nos arrepender. Enterremos o cofre, uma vez que assim nos mandaram fazer. Os outros 2 escravos, convencidos, começaram a remover a terra com paz. Feita uma cova profunda, lá depositaram o cofre, para depois recobri-lo. Em seguida, abandonaram o lugar. Ganem, que do alto da palmeira ouvira as palavras dos escravos, não sabia o que pensar. Julgou que o cofre contivesse alguma coisa preciosa e que a pessoa a que pertencia tinha sérias razões para escondê-lo no cemitério. Decidindo averiguar, desceu. A partida dos escravos livrara-o do medo. Começou imediatamente a cavar, valendo-se dos pés e das mãos. Em pouco tempo viu o cofre, mas encontrou-o fechado com um pesado cadeado. Aborrecido com um novo obstáculo que o impedia de satisfazer sua curiosidade, foi auxiliado pelo despontar do dia, que lhe mostrou grandes pedras. Escolhendo uma delas, não teve muito trabalho para forçar o cadeado. Então, cheio de impaciência, abriu o cofre. Em vez de achar dinheiro, como supunha, ficou estarrecido ao se lhe deparar uma jovem senhora de beleza sem igual, pela sua cor rosada e por uma leve respiração regulada, reconheceu que ainda vivia, mas não conseguiu compreender como, se apenas estava adormecida, não a acordou o barulho feito por ele ao forçar o cadeado. Usava um vestido magnífico, pulseiras, brincos de diamantes
e um colar de grandes pérolas. Ganem não duvidou um momento de que se tratasse de uma das primeiras senhoras da corte. Diante de pessoa tão bela, não somente a piedade e a inclinação natural para socorrer vidas em perigo, como também alguma coisa mais forte que Ganem não podia ainda compreender, o determinaram a dar à formosa jovem todo o auxílio que dele dependia. Antes de tudo, foi fechar a porta do cemitério, que os escravos tinham deixado aberta. Em seguida, tirou aquela mulher do caixão e deitou-a no chão, apenas ficando exposta ao ar livre. A enterrada espirrou e, com um pequeno esforço feito ao voltar a cabeça, expeliu pela boca um líquido. Depois, entreabrindo e esfregando os olhos, gritou com uma voz que Ganem, a qual ela não via, achou adorável: flor de jardim, ramo de coral, cana-de-açúcar, luz do dia, estrela da manhã, delícias do tempo, falai, dizei-me onde estais. Eram os nomes das escravas que costumavam servi-la. Ela se surpreendeu ao ver que ninguém respondia. Finalmente abriu os olhos e, vendo-se num cemitério, sentiu-se dominada pelo terror. Como? Gritou mais forte que antes. Os mortos ressuscitam! Estamos no dia do julgamento! Que mudança estranha da noite para o dia! Ganem não quis deixá-la por mais tempo naquela inquietação. Apresentando-se com todo respeito e honestidade, disse-lhe: Senhora, só fracamente posso expressar a minha alegria por ter podido prestar-vos um serviço e por poder oferecer-vos o auxílio que tendes necessidade no estado em que vos achais. Para que a dama adquirisse confiança nele, disse-lhe primeiro quem era e por que se achava no cemitério. Contou-lhe em seguida a chegada dos 3 escravos e o modo pelo qual tinham enterrado o caixão. A dama, que velara o rosto mal Ganem se apresentara, ficou vivamente comovida. Dou graças a Deus, respondeu-lhe, por ter-me enviado um homem honesto como vós, para salvar-me da morte. Mas visto que começastes obra tão caridosa, rogo-vos não deixá-la imperfeita. Ide, por favor, à cidade buscar uma almocreve e um animal, a fim de que eu possa voltar para casa nesse mesmo cofre. Se fosse convosco a pé, o meu traje, diferente do das damas da cidade, atrairia a atenção e alguém seria capaz de seguir-me, o que é muito importante evitar. Quando estiver em vossa casa, vós sabereis quem sou. Entretanto, podeis estar certo de que não prestastes serviço a uma ingrata. Antes de separar-se da dama, o jovem mercador tirou o cofre da cova, tornou a pôr nele a dama e fechou-o, de tal modo que não parecia ter sido forçado o cadeado, mas com medo que ela sufocasse, proporcionou-lhe uma entrada de ar. Saindo do cemitério, fechou a porta, e como a porta da cidade estivesse aberta, conseguiu o que almejava. Voltando ao cemitério, ajudou o almocreve, e para tirar-lhe qualquer suspeita, disse-lhe que chegara de noite, com um almocreve que, apressado para voltar, descarregara o cofre no cemitério. Ganem, que depois da sua chegada a Bagdá, só havia se ocupado com os seus negócios e que não tinha ainda experimentado o amor, sentiu então os seus primeiros efeitos. A inquietação com a qual seguiu de longe o almocreve e o medo de que acontecesse no caminho algum acidente à dama
Demonstraram-lhe quais eram os seus verdadeiros sentimentos. A sua alegria foi extrema quando, ao chegar, felizmente, viu descarregar o cofre. Despediu o almocreve e, mandando fechar a porta por um dos escravos, abriu o cofre, ajudou a dama a sair, deu-lhe a mão e conduziu-a ao seu aposento, lamentando-a por ter sofrido naquela estreita prisão. Sofri, disse ela, mas estou recompensada pelo que fizestes por mim e pelo prazer que sinto de me ver em segurança. O aposento de Ganem, ricamente mobiliado, atraiu menos os olhares da dama do que o bom aspecto do seu salvador, cuja cortesia e maneiras lhe inspiraram uma viva gratidão. Sentou-se no sofá e, para demonstrar ao mercador como apreciava o serviço que dele recebera, tirou o véu. Ganem, por sua vez, sentiu toda a aventura de ver que ela lhe mostrava o rosto descoberto. Ou melhor, sentiu toda a sua violenta paixão, independentemente de qualquer obrigação que ela pudesse ter para com ele. Considerou-se bem recompensado por tão precioso favor. A dama, penetrando os sentimentos de Ganem, não se alarmou, visto que ele parecia respeitador. Ganem, notando que ela precisava comer e não querendo confiar a ninguém o cuidado de festejar tão encantadora hóspede, saiu, seguido por um escravo, e foi a um hospedeiro encomendar uma refeição. Do hospedeiro passou para um fruteiro, onde escolheu os mais belos e melhores frutos. Também comprou vinho excelente e pão do que se comia no palácio do califa. Ao voltar, fez com as suas próprias mãos uma pirâmide de todas as frutas que tinha comprado e, servindo-as ele mesmo numa finíssima travessa de porcelana, disse-lhe: Senhora, enquanto esperais iguarias mais dignas de vós, escolhei, por favor, algumas destas frutas. Ele queria permanecer de pé, mas ela respondeu que não tocaria em nada se ele não se sentasse e comesse também. Ganem obedeceu depois de alguns bocados. Percebendo que o véu da dama tinha frisos de ouro, quis examiná-lo. A dama imediatamente o entregou a Ganem, perguntando se ele sabia ler. Senhora, respondeu Ganem com modéstia, um mercador faria mal os seus negócios se não soubesse ler e escrever. Nesse caso, leia as palavras escritas neste véu. Será mais um motivo para eu vos contar a minha história. Ganem pegou o véu e leu: Pertenço-vos, e vós pertenceis a mim, o descendente do tio do profeta. Esse descendente do tio do profeta era o califa reinante Harun al-Rashid, oriundo de Abbas, tio do profeta. Ganem, compreendendo o sentido das palavras, respondeu: Ah, senhora, acabo de vos devolver a vida, e estas letras me dão a morte. Não compreendo tudo, mas vejo por aí que sou o mais infeliz dos homens. Desculpai-me, senhora, a minha liberdade em vô-lo dizer. Não pude ver-vos sem vos entregar o meu coração. Vós não ignorais que eu não podia deixar de vô-lo ceder, e é o que faz a minha temeridade perdoável. Propunha-me comover-vos com o meu respeito, os meus cuidados, as minhas complacências, as minhas assiduidades, a minha submissão, a minha constância. E apenas concebi tão lisonjeiro plano. Vejo falhar todas as minhas esperanças. Não sei se poderei resistir por muito tempo a tão grande infelicidade.
mas suceda o que suceder, terei o conforto de morrer, pertencendo inteiramente a vós. Terminai, Senhora, rogo-vos, terminai a vossa explicação. Não pôde falar sem chorar? A dama se comoveu. Longe de se queixar da declaração que acabara de ouvir, sentia uma secreta alegria, porque o seu coração começava a deixar-se vencer. Mas dissimulou, e como se não tivesse prestado atenção às palavras de Ganem, disse-lhe: não vos teria mostrado meu véu se tivesse sabido que vos causaria tão grande desgosto. Não vejo o que vou dizer-vos que possa tomar a vossa sorte tão deplorável como imaginais. Sabereis, pois, que me chamo Tormenta, nome que me foi dado por julgarem que o meu simples olhar causaria grandes males. Não vos deve ser desconhecido, porque não há ninguém em Bagdá que não saiba que o califa Harun al-Rashid, meu amo e soberano e vosso, tem uma favorita assim chamada. Fui levada para o seu palácio quando criança e fui educada com todo o cuidado tido pelas pessoas do meu sexo, destinadas a ficarem lá. Aprendo com êxito tudo quanto me ensinam, e isso, acrescentando a alguns traços de beleza, fez-me ser apreciada pelo califa, que me deu um aposento particular perto do dele. Não se deteve aí, designou 20 mulheres para me servirem, com o mesmo número de eunucos, e desde então tem me dado presentes tão valiosos que hoje sou mais rica que qualquer rainha do mundo. Daí podereis julgar que Zobeida, esposa e parente do califa, não via a minha aventura sem sentir ciúme. Apesar de toda a consideração de Harun, ela tem procurado todas as ocasiões possíveis para me matar. Até agora consegui defender-me muito bem das suas armadilhas, mas finalmente sucumbi ao último esforço do ciúme e sem vós estaria morta a esta hora. Não duvido de que ela tenha subornado uma das minhas escravas que me deu ontem à noite, ao refresco, uma droga que me fez dormir. Fortalece essa minha suposição o fato de eu possuir por natureza um sono muito leve. Zobeida, para executar o seu plano, aproveitou-se da ausência do califa, que há poucos dias foi pôr-se diante das suas tropas para castigar a audácia de alguns reis, seus vizinhos, que se aliaram a fim de guerreá-lo. Sem isso, a minha rival, apesar de furiosa, nada teria ousado contra a minha vida. Não sei o que fará para esconder ao califa esta ação, mas vedes que tenho grande interesse em que vós guardeis o segredo. Trata-se de minha vida. Não estarei segura na vossa casa enquanto o califa estiver fora de Bagdá. Vós tendes interesse em calar, porque se Zobeida souber o que vos devo, vos castigará por terdes me salvado. Quando o califa voltar, terei de tomar menos medidas de precaução. Acharei um meio de informá-lo de tudo o que se passou e estou convencida de que terá mais interesse do que em reconhecer um serviço que me devolve ao seu amor. Mal a bela favorita de Harun al-Rashid acabou de falar, Ganem tomou a palavra. Senhora, disse-lhe, agradeço-vos 1000 vezes por me haverdes dado a explicação que tomei a liberdade de vos pedir, e rogo-vos crer que aqui estais a salvo. Os sentimentos que me inspirastes garantem-vos a minha discrição. Quanto aos meus escravos, confesso que é necessário desconfiar deles. Poderiam faltar à fidelidade que me devem,
Se soubessem por que acaso e em que lugar tive a sorte de vos encontrar. Mas isso lhes é impossível adivinhar. Ousarei até assegurar-vos que não terão a menor curiosidade. É tão natural aos jovens procurar formosas escravas que não se surpreenderão de maneira nenhuma ao vos ver aqui, certos de que vos comprei. Acreditarão ainda que terei tido as minhas razões para vos trazer aqui como viram. Por isso, tranquilizai-vos e convencei-vos de que sereis servida com todo o respeito devido à favorita de um monarca tão poderoso como o nosso. Mas permite-me declarar-vos, senhora, que nada será capaz de me fazer revogar o presente que vos fiz do meu coração. Nunca me esquecerei de que o que pertence ao amo é proibido ao escravo. Mas amei-vos antes de me dizerdes que pertencíeis ao califa, e não depende de mim vencer uma paixão que, apesar de mal nascida, tem toda a força de um amor fortalecido por uma reciprocidade perfeita. Desejo que o vosso augusto e tão feliz amante vos vingue da maldade de Zobeida, chamando-vos de volta. Mas quando vos entregardes aos seus desejos, lembrai-vos do infeliz Ganem, que não vos ama menos que o califa. Por mais poderoso que seja este nobre, se sois sensível à ternura, gabo-me de que não desaparecerei da vossa memória. Não pode o califa amar-vos com mais ardor do que eu, e não cessarei de querer-vos, independentemente do lugar onde irei morrer, depois de vos ter perdido. Há outras leituras esperando por você.